11 horas mais 36 minutos, manhã de terça-feira, aqui na sua Rádio Educadora 90 FM. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano e também agora ao vivo na nossa fanpage, a nossa página do Facebook. Nossa transmissão com mais de 154 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Como já anunciado hoje, nessa manhã, vamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios a Andriele Guetin, ela que é assistente social lá, trabalha na assistência social lá do município de Pouso Redondo e nos visita aqui nessa manhã para falar de assunto importante. Mas antes de falarmos sobre o assunto, quero cumprimentar aqui a Adriele. Andriele, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Aristel, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso. É sempre bom vir aqui falar sobre o nosso trabalho, sobre as campanhas, e é uma honra ter essa abertura, né, essa possibilidade. Que bacana. Sinta-se em casa, Andriele, e a gente fica feliz com a tua presença também. A gente sabe quando se fala da pasta de assistente social, uma pasta com muito trabalho, muitas realizações. E a gente, hoje, o nosso bate-papo principal, a gente falará um pouquinho, né, sobre então o famoso aí, né, o tradicional Agosto Lilás, que é um trabalho relacionado aí com a assistente social do município, o CRAS e a Coordenadoria da Mulher. Eu queria que você falasse o que significa, o que é então o Agosto Lilás para nós, Andriele. O Agosto Lilás, ele é uma campanha, né, que foi criada para falar sobre a conscientização e a prevenção sobre a violência contra a mulher, né? Nesse ano aí, diante dos números elevados que a gente tem de notificações de violência contra a mulher e principalmente dos crimes de feminicídio, né, que é essa violência tão extrema, a gente pensou aí em trazer a campanha, né, para falar com toda a população, principalmente nesse ano, sobre o senso de comunidade, né, que é tirar a violência contra a mulher desse âmbito privado, que acaba ficando ali, é um problema da família, é um problema do casal, mas não, é um problema comunitário, né? Quando a gente tem criança, adolescente inseridas nesses contextos, por exemplo, a chance de reprodução desse ciclo, né, de violência, e principalmente quando a gente tem conhecimento de uma situação de violência que pode chegar aí num fato tão extremo quanto o feminicídio, né? Eu penso que nosso objetivo é trazer para a comunidade o olhar de prevenir essas situações, né, e trabalhar a questão da prevenção em todo o território, né, então esse é o nosso objetivo e a campanha visa isso, né, conscientizar, falar sobre a violência contra a mulher para que essa pauta tão importante não fique silenciada, né. Que bacana, Andriele. Antes de nós falarmos de alguns números que acontecem até no município, eu te pergunto, né, quais são os tipos de violência? Quando se fala em violência, é o tapa, o marido que bate na mulher, assim, e vai. Mas eu acho que hoje, até muitas vezes, tem mulheres aí que sofrem a violência, esse abuso, aquela pressão psicológica que caracteriza uma violência também, e não tem nem, como que é as pessoas não se encostam, mas o moral acaba sendo uma violência muito prejudicial também, né? Isso, existem vários tipos de violência, né, e realmente o mais comum, o mais frequente é a violência psicológica, e não a física, né, e a violência psicológica, ela tem essa característica da ameaça, da dominação, da manipulação, né, da coerção. Então a vítima vai viver do jeito que o autor quer, vai viver só aquilo que o autor permitir. O isolamento social, né, faz parte disso. Então a maioria das mulheres que sofrem situações de violência vivem numa condição de isolamento, né, porque afasta da família, afasta dos amigos. E aí a gente tem também uma violência que entrou no ano passado, né, para a Lei Maria da Penha, que é a violência vicária, que é quando o homem utiliza os filhos para causar prejuízo à mulher, à ex-companheira. Na maioria dos casos, né? Então, usa a ameaça de que vai sumir com as crianças, de que vai pegar as crianças e não vai devolver, de que vai matar as crianças, como já aconteceu, né? Esse tipo de crime. Então, a violência vicária também é um tipo de crime que a mulher vai ser a terceira vítima, né? Porque a criança acaba sendo vítima de violência psicológica também nesse tipo de crime. A violência moral, né? Que é quando coloca a moral da mulher em jogo, né? Falar coisas que não são verdadeiras ou que até são, né, da intimidade, expor a vítima. A violência financeira, que é fazer uso do dinheiro da mulher, né, de forma indevida, tomar posse daquilo que é da mulher, a violência patrimonial, quebrar o celular, ameaçar, usar o dinheiro da vítima, pegar uma propriedade, essa mulher tinha um terreno de herança, o homem vai lá e se apropria daquele bem, isso é violência patrimonial, né? Olha só.
Então, são vários tipos de violência e acaba que a violência física, ela é realmente a extremidade, né? A violência física, geralmente, ela acontece depois que a mulher já passou por todos os outros tipos de violência, né? Então, é muito comum que a violência física vai ser um agravo, mas existem inúmeros outros tipos e, como você disse, existem muitas mulheres que passam por esse tipo de situação e não conseguem nomear, não conseguem identificar, né? Então, às vezes a gente faz essas campanhas de prevenção no CRAS ou durante os atendimentos mesmo falar sobre o que é violência, você percebe assim, mas eu vivo isso já aconteceu comigo, porque existe essa dificuldade aí de identificação. Olha só que bacana. Ô, Andriele, a gente percebe, como eu te falei, a gente fala muito da violência, acha que é agressão, mas como tu comentou, né, entre os crimes sexuais, patrimoniais, o moral, enfim, hoje a gente pode se colocar talvez em uma escala, hoje o moral seria aí talvez o principal, esse negócio da questão aí, tipo da violência, de botar essa pressão, esses xingamentos, entre outros. Sim. Hoje, o principal registro que nós temos é o de ameaça, que configura a violência física, né, e também a moral. Porque o que acontece? A maioria dos casos de agravo que nós temos de violência contra a mulher, por exemplo, o feminicídio, né? A gente teve em Santa Catarina, no ano passado, um número elevado de feminicídios. Eu não vou saber precisar agora, mas são mais de 80. E aí, nesses números, o que a gente tem são sempre ex-companheiros. Então, o crime de ameaça, que é tratado como uma violência psicológica, é um crime que precede, muitas das vezes, o grau mais alto da violência, que é o feminicídio. Então, às vezes a gente escuta assim, mas registrou um boletim de ocorrência só por ameaça? Tem que fazer, porque geralmente é depois da ameaça o que acontece. A violência física mais gravosa, a perseguição, e aí a gente pode chegar aí no feminicídio. Então, sim, a violência psicológica hoje é a mais alta, o maior número de registros que nós temos. Que bacana. Ô, Andriele, e quando se fala, a gente está falando agora, né, voltado às mulheres, e também se enquadra na questão de filhos também, tipo assim, as filhas sofrendo pressão, né, tanto, não até que envolva, tipo, atos sexuais do padrasto, do pai, mas as mulheres, as filhas também enquadram nesse momento? Sim, filhas e filhos, né? Desde Ambos. 2017, a gente tem uma legislação no país que prevê que crianças que testemunham situações de violência já são vitimadas, né? Então, a criança que testemunha uma situação de violência está vivenciando um tipo de violência que é psicológica. Hoje, por exemplo, existe um dado, né, de pesquisas de que a cada 10 mulheres que cresceram em um ambiente violento, 4 delas vão se envolver em relacionamentos violentos. Então, a gente percebe aí o ciclo da violência. Para além disso, a gente tem as crianças, os homens, né, os meninos e adolescentes do sexo masculino, que crescendo num ambiente desse, tem uma grande chance de reproduzir esse padrão de masculinidade do pai, Olha né? só. Que acaba sendo o adulto de referência. Então, um pai autoritário, um pai que tem um comportamento agressivo, consequentemente vai criar provavelmente filhos com o mesmo tipo de personalidade, né? Então, sim, as crianças acabam sendo vítimas diretas, não são indiretas, são vítimas diretas, e a gente tem uma grande possibilidade, né, e perspectiva de reprodução desse ciclo. Meninas que cresceram serem novas vítimas e homens que cresceram serem novos autores de violência. Entendi. André, a gente está falando, né, de números que acontecem, né, em toda a nossa região, mas a gente sabe que vocês da Ciência Social de Pouso Redondo, do CRAS, buscam, né, diariamente trabalhar, estão envolvidos com isso e buscam hoje trazer essa informação, abrir um pouco mais aí a mente das famílias, para que elas possam ter aí, perder o medo, talvez, aí, de denunciar algo assim. Eu te pergunto, hoje, quando se fala em CRAS, Assistência Social, Pouso Redondo, esse é um dos programas, mas existe alguns programas que vocês estão aí trabalhando voltado para esse mês? Sim. A gente está fazendo a campanha nesse ano, a gente focou. Ontem nós estivemos na escola, né, no Liceu Possamay, falando com os professores sobre os sinais, sintomas de crianças que estão inseridos nesses contextos, né, para que eles consigam identificar isso na escola e dar os encaminhamentos necessários. Hoje estamos aqui, né, na rádio. Na próxima semana estaremos em 2 empresas do município, estaremos na ICAV e na empresa Beatriz, para falar com os trabalhadores, porque a gente sente a necessidade de quê? Em todos os outros anos de campanha, nós fazemos campanhas no CRAS, e quem vem até o CRAS? Mulheres. Então, nós estamos sempre falando com mulheres. E nesse ano a gente pensou, não, esse ano a gente vai pisar no chão de fábrica para falar com homens. Nós precisamos falar com homens sobre a violência, porque quem violenta são os homens. E aí, o que a gente precisa também é trazer esse senso de responsabilidade comunitária. Que os homens, quando eu sei que o meu amigo bate na esposa dele, eu preciso tomar providência. Eu preciso ter uma conversa com esse cara, eu preciso intervir de alguma forma, eu preciso denunciar. Então, a gente quer
a nossa lógica nesse ano é isso. Falar com homens, trazer o senso de comunidade, que as pessoas sintam que onde tem uma mulher apanhando, tenho sim que meter a colher, né? Não existe essa história mais de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher, a gente salva a mulher, prende o homem e salva as crianças, e é isso que precisa ser feito. Não existe outro caminho, né, quando a gente fala de violência contra a mulher. Que bacana, como tu bem falou, né? Não é somente o casal, envolve filhos, familiares, um todo, né? Eu te pergunto, Adriana, como é que você avalia, nesse momento, a presença das empresas, abrirem as portas da empresa para atenderem vocês, para levar esse assunto importante? A gente sabe que hoje muitas empresas focam em produção, tal, e acabam esquecendo até da própria saúde mental dos seus colaboradores. Como é que tu avalia hoje, então, falando direto dessas duas empresas que abrem as portas para vocês? Não, para nós foi uma grande honra, assim, né? Porque a gente fez contato com mais empresas e a gente entende, existe uma questão ali de funcionalidade, produção, e, enfim, né? Nós não queremos nos atravessar na rotina da empresa, mas eu quero justamente que a empresa entenda que por estar no território, isso também é um problema da empresa, né? Quando a gente tem uma mulher vítima de violência trabalhando lá na minha empresa, poxa, se isso não é um problema meu, é problema de quem? Né? Então, para nós foi um grande prazer, né? Preparamos material, preparamos aí lembrancinhas e vamos estar lá na próxima semana. É a Beatriz e a ICAVE, e a Emily Confecções também aceitou nos receber. A gente sabe que isso muda a rotina da empresa, então eles precisam fazer uma adaptação para nos receber, e vai ser um grande prazer, e eu espero que isso abra, né, portas para outras empresas, para outras campanhas, né, porque é assim que se faz campanha, né, entendendo que toda a comunidade tem uma participação nessas temáticas. André, a gente fala então do feminicídio, das violências, e quando a gente fala em violência e crimes, né, isso remete a municípios grandes, São Paulo, para fora, mas nunca nosso vizinho, nossa porta, né? A gente sabe que Pouso Redondo, por exemplo, é uma cidade de gente trabalhadora, de gente boa, gente honesta, mas eu te pergunto, existem números lá da cidade? Como é que muitos atendimentos referentes a esses crimes aí, violências domésticas? Sim, a gente tem números altos, né? Desde 2020, o dado que eu tenho é de janeiro de 2020 até 30 de junho de 2026, nós tivemos 970 registros de violência contra a mulher. Nossa. E aí, isso dá uma média aí de 195 casos por ano, então realmente é um número muito alto. Né? Nós temos hoje, em Pouso Redondo, 27 situações em acompanhamento que ainda não estão nesses dados. São mulheres que estão passando por uma situação de violência e estão recebendo o atendimento da assistência social para conseguir romper nessas situações de violência, né? Que isso inclui independência financeira, né? Na maioria dos casos, o autor de violência é o provedor da casa, né? Então, inclui potencializar essa mulher para que essa mulher consiga sair desse contexto. O medo seria um dos principais fatores? Com certeza. Existem casos muito extremos, assim, de violência física, de ameaça, de dominação, né? O homem, muitas das vezes, silenciou toda a família da mulher, né? Todo mundo tem medo dele nesse contexto. Então, existe sim, o medo é um porte de arma, né? Companheiro que tem arma em casa, companheiro agressivo, que já bateu várias vezes, que sabe que em algum momento pode sim matar, que pode cumprir essa ameaça, né? Então, com certeza, o medo é um dos principais fatores. Andriele, fator idade, né? A gente sabe que hoje tem jovens já casando cedo ali, mas também existe essa questão desse assédio moral, dessa tortura psicológica, estamos falando, de todas as idades, ou tem, tipo assim, Aristeu, os idosos não são de fazer isso, não, mas os jovens. Muitas vezes, André, a gente percebe também que tem muitas mulheres que elas acostumam pela situação. O meu marido sempre foi assim, então é o jeito dele. Mas isso é uma tortura, é uma pressão psicológica também, né? E é crime isso. Com certeza. As idades, nós temos daí, o maior número que nós temos é de 19 a 29 anos, né? Então, existe esse fator aí da idade, com certeza, né? Da iniciação da vida adulta, do sonho do príncipe encantado, exatamente, né? Tá tudo isso ligado, né? Essa questão estrutural. Mas a gente tem um número alto de casos de pessoas idosas, tá? De 56 a 68 anos. Porque o que acontece? São mulheres que muitas das vezes viveram a vida inteira lá no interior, isoladas com esse companheiro, sofrendo todo e qualquer tipo de violência. E aí chega nessa idade, daqui a pouco uma agente comunitária de saúde começa a visualizar marcas pelo corpo, a enfermeira vai lá renovar a receita com o médico, vê alguma coisa, algum sinal estranho, e aí a gente começa a chegar nessas pessoas. 30, 40 anos depois. Eu lembro de um caso que eu atendi
em 2024, que a mulher relatou para nós que eram 50 anos de violência. Ela tinha marcas pelo corpo todo, de uma vida de violência. E aí, ali, a gente tentou romper essa relação, não houve possibilidade, não Olha foi só. possível, porque existe essa ideia de que a assistência vai chegar e vai intervir, vai salvar. A gente depende desse querer, né? Até para um registro de boletim de ocorrência, nós dependemos que a vítima tenha conhecimento de que aquilo é violência, mas a gente não conseguiu naquele momento romper a relação, né? Mas ali não tinha mais violência física, mas foram 50 anos de violência, né? 50 anos Marcas sofrendo, né? inúmeras, marcas pelo corpo, de todo tipo, qualquer de violência, assim. Então, é bem comum acontecer nas situações de pessoas idosas, essa identificação, assim, tardia, né? Nossa, isso que eu vivi foi errado, né? Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Mas o número maior hoje tá de 19 a 29 anos. E sem sombra de dúvidas, a pior marca que ficará é no sentimento, é no Com coração, certeza. né, Adriele? Que Com certeza. com certeza isso é irreparável, né? Isso é irreparável. As vítimas de violência, né, a violência em qualquer público, né, contra a criança, contra o adolescente, contra o adulto, contra a mulher, ela causa um prejuízo cognitivo. É o que a gente acredita, sabe? Uma perda, assim, de capacidade dialógica, de capacidade de sociabilidade. Essa pessoa até se reinserir novamente socialmente, perder o medo, acreditar que ela é capaz de viver sozinha. Então, com certeza, o prejuízo psicológico e emocional é imensurável. André, tu comentou então que muitas vezes esse estilo de vida, por exemplo, de um pai que é agressivo, um pai, né, diferente, brabo assim, ele passa para o filho. Automaticamente a gente sabe que muitos filhos, né, possuem aí essa distância, né, nunca cresceram sem receber um abraço do pai, sem um beijo do pai, um carinho, um afeto. E automaticamente, por ter vivido nesse seio familiar, de não ter essa proximidade do pai, aquele carinho do pai, ele vai transmitir isso, é uma cadeia, vai passando de geração para geração, né? Sim, quando a gente fala em perfil de masculinidade, né, é justamente isso, porque como que a gente cria a menina e como que a gente cria o menino, né? O menino, ele não pode chorar, ele não pode ser fraco, ele não pode ser frágil, ele não pode ficar nessa demonstração de afeto, abraçando, beijando e faz um carinho, isso. Tudo isso é associado ao feminino. E aí, num contexto onde o homem não é ensinado a demonstrar afeto, a lidar com a frustração, porque como que o homem lida com a frustração? Como é que o homem lida quando ele é traído? Como que o homem lida quando o carro quebra? O homem xinga, ele fica bravo, ele dá soco na mesa, com a brutalidade. E isso está diretamente ligado à forma que o homem vai se relacionar. Então, nas relações, principalmente na relação conjugal, onde nessa estrutura toda a mulher é sensível, é vulnerável, o lado feminino é criado dessa forma, existe uma hierarquia de poder. E ali o homem prevalece a questão da brutalidade, prevalece a força e, consequentemente, vai interferir na forma que o homem vai se relacionar e muito que provavelmente, né, eu não posso falar que todos os casos, mas muito provavelmente vai reproduzir, sim, um padrão agressivo. André, a gente fala, né, então, até basicamente da desinformação que muitas pessoas têm, muitas mulheres, assim, falando, não sabem que esse detalhe, essa pressão psicológica é um crime, assim, falando, é uma agressão, né? Tu acreditas que essa desinformação que existe nos dias de hoje, apesar de ter aí, né, tantos trabalhos que vocês até realizam sobre isso, muitos casos podem estar ainda escondidos na nossa sociedade? Com certeza. A gente tem duas linhas de pensamento hoje, né? Ou a violência realmente vem se intensificando, que é uma bandeira, assim, que a assistência social acredita de que sim, a violência vem se agravando, ou a gente tem um número maior de informação e as pessoas vêm notificando cada vez mais as violências. Mas o que eu percebo hoje, estando no chão, na ponta, né, da assistência social? Que nós ainda temos muitos casos subnotificados. As pessoas não estão chegando para fazer registros. Hoje, por exemplo, são 27 casos em acompanhamento na assistência social, com a equipe de média complexidade, que estão subnotificados. As pessoas não registraram boletim de ocorrência. No âmbito criminal não existe processo. Então, a gente está ali fazendo uma preparação para conseguir sair dessa situação. Então, eu acredito que ainda existe muita subnotificação. Por isso que a gente vem ampliando cada vez mais a forma de se fazer campanha. Porque, veja bem, uma mulher que passa 8 horas dentro de uma empresa, qual é a forma de comunicação dela? Qual é os meios que ela tem acesso, né? Então, muitas das vezes vai ser lá, dentro da empresa, naqueles 40 minutos de fala de uma pessoa de fora, que ela vai conseguir identificar, opa, mas o meu marido faz isso comigo. Então, é por isso que a gente vem mudando aí a estratégia, porque sim, nós acreditamos que ainda, infelizmente, existe a subnotificação. André, hoje, né, para quem sofre esse tipo aí,
existem canais que as pessoas podem buscar ajuda? Uhum. Talvez assim, e eu te pergunto, né? Existe ainda a ideia que a mulher, por exemplo, pensa assim, mas só que se eu denunciasse minha agressão, vai vir a assistência social, vai vir a polícia, vão prender meu marido, eu vou sofrer. É feito todo um trabalho, não é Sim, de chegar e tirar o marido da casa e assim sim. resolver, né? É feito como é que é basicamente os preliminares? Sim, até hoje, inclusive, por exemplo, toda vez que um homem responde por um crime de Maria contra a mulher, né, um Aham. crime de Maria da Penha, ele é automaticamente inserido no que nós chamamos de grupo reflexivo para homens autores de violência. O que que é isso? O homem vai passar realmente por um cursinho de masculinidade, que Aprender a é ser gente. aprender a conviver com mulheres, aprender a conviver em sociedade, aprender a se relacionar. Porque veja bem, esse padrão agressivo não impacta só na relação com a mulher. Um homem agressivo que bate em todo mundo, que quebra tudo, é uma pessoa que não se dá bem em nenhum espaço, que vai ter dificuldade de sociabilidade. E aí também existe o outro perfil, que é o homem bonzinho na rua e que em casa que ele mostra que ele é. Então, o homem vai passar por esse tipo de atendimento. E na assistência social também, né? Porque nós acreditamos que o homem também precisa de atendimento. Justamente porque esse perfil, o homem vai romper essa relação, beleza, nós tiramos essa mulher da casa, acabou esse casamento, daqui um mês ele tá casado com outra mulher, nós temos uma nova vítima. Então, existe sim um trabalho social realizado. E a gente também sempre ouve as vítimas, né? Quando a mulher faz contato, quando a gente sabe que tem uma violência ali, a gente cuida muito com a forma que vai abordar. Nós não podemos ser pessoas que vão colocar a mulher em risco. Então, olha, tal horário ele não vai estar em casa, tal horário ele está trabalhando, é nesse horário que eu posso ir, nesse horário que eu posso ser atendida. Nós vamos sempre adequar a realidade para não agravar a situação dessa mulher, né? E aí, as formas de denúncia hoje, por exemplo, a gente tem a delegacia da Polícia Civil, né, que é para registro do BO, o Disque 180, né, que é um meio de comunicação para registrar, o Disque 100 também, porque é uma violação contra o direito humano, então pode ser o Disque 100, também vai ser anônimo, pode ligar, passar as informações que você tem. Por isso que eu digo, às vezes, um vizinho que tem conhecimento da mulher gritando, pode ligar, vai ser anônimo, não vai ter informação tua. E a assistência social, né? O CRAS trabalha sempre de portas abertas e não vamos atender a situações de violência, mas vamos acolher e encaminhar e fazer os encaminhamentos que são pertinentes para cada caso. Que bacana. Adriana, uma pergunta até, não sei se cabe nesse momento, mas existe algum dado de alguma violência, assim, inverso da mulher para o homem ou é difícil ou não acontece? Muito difícil. O que É a gente raro. identifica é o quê? É um dado, é uma informação que muitas das vezes é solicitado para nós, que é o quê? O homem levar a mulher ao extremo. Aham, Essa mulher está sofrendo violência psicológica aí há um ano, e em um aham. episódio Vai ela vai para surtar, cima, vai para né? Vai cima. ter ali acontecer a situação. Mas na questão de força, né? Não existe assim. Geralmente a mulher vai tomar o primeiro passo, Sim. mas vai acabar sofrendo violência física Que depois. bacana. O André, voltando ali para falar das empresas, né? Você falou então da Beatriz Madeiras, da ICAB, foram Isso. empresas que aderiram a essa ideia. Eu te pergunto, hoje, CRAS, a assistente social de Pouso Redondo, está aberto aí, talvez, para se mais alguma empresa, hoje a gente, né, a educadores presente em massa dentro do Sim. município, hoje a internet também, algum empresário viu a importância, gostou dessa ideia, existe a possibilidade de levar esse projeto para dentro das empresas? Com Como é que certeza, funciona? com certeza. É só fazer contato com o CRAS, né? Aham. E a gente está sempre à disposição, porque esse é o principal trabalho do CRAS. Estar no território falando sobre prevenção, falando sobre as questões sociais, e a gente está sempre à disposição. É só fazer contato com a gente, né? Pode falar direto com a Anne, né, que é a nossa gestora, ou diretamente com o CRAS, ou ligar na prefeitura. Pode fazer contato que a gente vai estar sempre à disposição. Que bacana. André, a sua vinda aqui hoje, ela faz parte, então, desse período, desse programa aí que já se fala do Agosto Lilás, então, né? Uhum. Eu queria deixar o espaço agora para suas considerações. Se quiser acrescentar mais algum detalhe, mais alguma fala, algum comunicado, algum recado. E também, né, eu acho que é o momento de você deixar em aberto as portas para o pessoal que estiver passando por essa Isso. dificuldade, que busque conhecimento, busque entender um pouquinho mais. E também queremos aproveitar e parabenizar você aí, toda a sua equipe. A gente sabe que, com certeza, vocês realizam um trabalho importantíssimo, como conversávamos em off, né? É um trabalho sigiloso, é um trabalho que é muito trabalho, mas muitas não aparecem, Não porque, parece. infelizmente,
é a maneira que você tem que trabalhar, é resolver os problemas de muitos, mas sem tornar público, né? Então, parabéns pelo trabalho e deixa o espaço para suas considerações. Quero agradecer e agradecer novamente o espaço, né? E gostaria de ressaltar que nesse ano a gente mudou muito a rota com relação às campanhas, porque a gente sente que o que nós precisamos ampliar é o senso de comunidade, né? Porque vão me ver falando disso de forma repetitiva, mas é justamente isso. Entender que o problema do outro, se tem um outro sofrendo algum tipo de violência, se tem algum tipo de desigualdade acontecendo no mesmo território que eu moro, isso é um problema da minha comunidade, né? Então, a assistência social precisa trazer isso para a discussão, trazer isso para a pauta, para que as pessoas se sensibilizem com essas campanhas, né? Porque falar sobre a violência contra a mulher, quando a gente vê uma notícia lá de São Paulo, por exemplo, isso nos impacta tanto, mas isso acontece no meu bairro, na minha rua, na minha cidade. Então, é essa lógica que nós queremos que as pessoas venham se apropriando, né? De que o problema é do município, que o problema é da comunidade, que nós precisamos atuar aí prevenindo e acabando com essas situações. E aí, deixar o CRAS de portas abertas, a assistência social, né? Nós estamos sempre à disposição da população, pode procurar, pode ligar, os nossos contatos telefônicos, né, estão sempre à disposição, e dizer que é o trabalho da assistência social acontecendo. Muitas das vezes, como o Teteu disse, né, não aparece, porque a gente está lá de porta fechada, atendendo demandas que são tão sensíveis, né, respeitando a individualidade de cada pessoa, mas é um trabalho grande, né, e a gente vem penando aí cada vez mais para prevenir as situações, para que não chegue no ponto de depois delas acontecerem, nós estarmos atuando. Nosso foco é prevenção e é o que a gente vem tentando fazer. Bacana. Andriele, agradeço a tua presença e retorne mais vezes, que eu sei que com toda certeza aí os trabalhos não param e já tem outros programas já em vista aí também. Já, com certeza. Todas as campanhas a gente vai estar por aqui. Que bom, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Esse foi o bate-papo de hoje com a Andriele Guetem, ela que falou um pouquinho mais sobre o Agosto Lilás. Esse bate-papo está à disposição na nossa fanpage e à tarde estará no portal educadora.com, seu portal de notícias mais acessado do Alto Vale.